Paz do Senhor, povo de Deus, povo amado, povo separado, povo eleito pelo Senhor para morar no céu. Desde já eu quero te dar uma boa noite, desejar para você as ricas bênçãos do Senhor, a chuva seródia e a chuva temporã, que desça do céu o orvalho de Cristo, assim como o orvalho molha a terra durante a noite e a gente muitas das vezes não consegue nem perceber. É o cuidado de Deus para com a tua vida e para com a minha. Por isso vamos louvar e adorar ao Senhor, ao Rei dos Reis, aquele que vive e que reina para todo sempre, aquele que tem um cuidado todo especial, que tem um zelo, que a Bíblia vem dizer que a sua bondade, a sua fidelidade e a sua misericórdia duram para sempre. Quero desde já pedir para que você compartilhe o vídeo, para que assim nós possamos alcançar vidas e almas que precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se você está aí é porque você precisa, assim como eu preciso todos os dias, me alimentar. E você precisa se alimentar da refeição mais pura e finíssima, que é a palavra do Senhor Jesus, que é pão da vida que nos alimenta. Por isso eu quero agradecer a Deus grandemente por a sua vida. Quero agradecer pela oportunidade de mais um dia poder estar aqui para compartilhar com você uma palavra do trono da graça. Quero te convidar para a gente louvar e adorar o nome desse Deus maravilhoso que tanto tem feito por mim e por você. Eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos. Amém? Glória a Jesus. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. E olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. E os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Glória, glória, glória a Jesus. Eu tenho certeza que você também tem raízes, que você suportou coisas, porque a rocha inabalável te sustentou. Ele, Jesus, o Santo de Israel. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. E os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei, aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Glória a Jesus. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar quando eu fui ferido, machucado, minha raiz cresceu.
Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando eu perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Suportar o que eu suportei, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Eu tenho certeza que você tem raízes profundas, firmadas naquele que vive e que reina para todo sempre. Por isso eu quero louvar ao Senhor, porque você também suportou muita coisa. Glória a Jesus. Para o nome santo do Senhor ser glorificado. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Porque Deus é o Deus que nos faz suportar coisas que aparentemente nós não suportaríamos ou que nós não aguentaríamos. Mas Ele, com a sua mão poderosa, diz para mim e para você: eu sou contigo. E é por isso que eu e você temos suportado coisas, temos chegado aonde Deus Ele quer que nós venhamos a chegar. Porque a mão dele poderosa tem me sustentado e te sustentado. Palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu louvo a Deus por esta palavra. Louvado seja Deus. Está lá no livro de 2 Samuel, no seu capítulo de número 6. E nós vamos meditar e fazer uso dessa palavra. E Deus Ele vai falar grandemente ao meu e ao teu coração. Louvado seja Deus, que nos chamou para nos salvar e para compartilhar do seu reino, da sua herança. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 4, diz assim: aleluia. Com a arca de Deus, aí eu andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos e pinos, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uza esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uza por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uza. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uza. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Vamos ler até aqui. 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 4, até o verso de número 11. Glória, glória a Jesus. A Bíblia vem nos relatar aqui, nesse livro de 2 Samuel, no seu capítulo 6, quando Davi, no seu coração, ele decide buscar a arca da aliança do Senhor, que durante um tempo tinha ficado nas mãos ali dos filisteus. E a Bíblia vem dizer que a arca foi tomada pelos filisteus. Mas em determinado momento eles mandaram a arca de volta, porque eles colocaram a arca no templo de Dagon. E a Bíblia vem dizer que Deus ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fez com que aquelas estátuas, com aqueles deuses caíssem e feriu o povo com feridas. E a Bíblia vem dizer que a arca então, ela foi mandada de volta para o território ali de Jerusalém.
E a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a arca, ela passou, cerca de um período na casa de um homem chamado Abinadab. E a Bíblia vem dizer que passaram-se cerca de 20 anos. Mas então Davi, ele decide buscar a arca para Jerusalém, porque ele entende que a presença é mais importante do que o próprio reinado. E Davi então ele vai buscar a arca de Deus. Mas aí a Bíblia nos relata, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Davi estava cantando, salmodiando quando algo acontece. E a Bíblia nos diz que as carroças e os bois tropeçam com a arca de Deus. E a Bíblia vem relatar que Uza coloca a mão. E a Bíblia diz assim, louvado seja Deus, versículo de número 6 diz: quando chegaram à eira de Nacon, Uza esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a Bíblia vem dizer que Deus, desde o tempo de Moisés, tinha levantado os levitas, glória a Jesus, para carregar a sua presença. Mas quando Davi ele vai buscar a arca, ele se preocupa em buscar a arca, mas não como vai trazer a arca. E buscar a arca é importante, mas como se vai trazer a arca é mais importante ainda. E a Bíblia vem relatar que Davi ele não se atentou para aquela condição. E Davi então coloca carros de bois novos, mas a arca não era para ser trazida assim. E aí a Bíblia diz que quando os bois tropeçam, um homem chamado Uza, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia vem dizer, glória a Jesus, que Uza, louvado seja Deus, diz assim, que a arca passou cerca de 20 anos. Versículo 3, nós vamos voltar, diz assim: puseram a arca de Deus num coração novo e levaram a casa de Abinadab na colina. Uza e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a corroção com a arca de Deus. A Bíblia nos diz que a arca tinha passado cerca de 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. E Abinadab tinha 2 filhos, e um desses filhos era Uza, aquele que colocou a mão, aleluia, na arca, quando os bois tropeçaram. E quem sabe, talvez você está se perguntando, louvado seja Deus, o que Deus está querendo falar comigo e contigo através desta palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele vai se revelar, porque ele é Deus e ele se move. A Bíblia diz que a arca passou 20 anos na casa de Abinadab. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando Davi vai buscar a arca, no caminho entre a casa de Abinadab e Jerusalém, a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que os bois tropeçam e Uza põe a mão na arca. E quando ele põe a mão na arca, a Bíblia diz que ele é fulminado. Diz assim: a ira do Senhor acendeu-se contra Uza por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo, ele muito bradou no meu coração. Porque para carregar a presença, para tocar na presença, não pode ser de forma irreverente. A Bíblia diz que a arca passou 20 anos na casa dele. A Bíblia vem dizer que a arca tinha 20 anos na casa de Abinadab, pai de Uza. E Uza, ele toca na arca de forma irreverente. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração. Sabe o que significa reverência? Respeito profundo. Prestar culto. Reverenciar aquilo que é sagrado. É adorar, é honrar. Mas aí a Bíblia vem dizer que durante os 20 anos que a arca passou na casa de Abinadab, nada aconteceu.
E não aconteceu nada porque não tinha reverência. E muitas das vezes tem sido assim. As pessoas querem que Deus ele mova o sobrenatural, mas não tem reverência. Muitas das vezes está ouvindo a palavra do Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma. Chega na igreja, não tem reverência, está brincando. Quando nós entramos na presença, antigamente, quando alguém ia à presença do rei, sabe como era que entrava? De cabeça baixa, já era prostrado, já era reverenciando. Sabe o que? A autoridade. Aí hoje as pessoas querem entrar na presença de Deus como se fosse mandando, ordenando. Não tem reverência para dizer que Deus é santo, para dizer que Deus reina, para dizer que o trono dele está acima de tudo. Não tem tido reverência com a presença de Deus. Aí a Bíblia vem dizer que porque ele não teve reverência, sabe o que foi que aconteceu? Ele foi fulminado. E o que mais me chamou a atenção foi que a Bíblia diz que foi ao lado da arca de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tudo isso porque não teve reverência. Reverência é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Reverência. E muitas das vezes as pessoas querem a bênção, mas não querem reverenciar ao Deus Todo-Poderoso. É o que Deus está falando ao meu coração. É o que o Espírito Santo bradou no dia de hoje. Porque não se pode entrar na presença de qualquer forma. Aquele homem teve 20 anos para aprender a adorar, para aprender a reverenciar. Aí a Bíblia diz, oh aleluia, que no caminho, enquanto ele, aleluia, caminhava ao lado da arca de forma irreverente, porque a Bíblia aqui está dizendo, por seu ato de irreverência. Mas quando eu li isso, Deus disse assim, não foi só porque ele tocou, não. Claro que ninguém pode tocar na glória de Deus, e a arca simbolizava a presença de Deus, ele não poderia tocar. Mas sabe por quê? Porque durante 20 anos ele não reverenciou, brincou. A arca estava dentro da casa dele, mas nunca tinha tido reverência. E Deus falou grandemente ao meu coração que às vezes a arca está do lado das pessoas. Deus dá uma oportunidade. A arca entrou na casa daquele homem. Deus deu uma oportunidade para a família de Abinadab adorar. Mas sabe o que foi que eles fizeram? Eles tiveram um ato de irreverência. Aí mais para baixo, a Bíblia vem dizer que quando Deus fulmina Uza, pelo seu ato de reverência, mas não foi só porque ele tocou na arca naquele momento, foi porque a arca passou 20 anos na casa dele, e sabe-se lá o que ele fazia na presença, sabe-se lá o que, oh aleluia, que ele fazia do lado da arca. Foi o que Deus falou no meu coração. Aí a Bíblia diz que ele foi fulminado ali do lado da arca. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi ele temeu. Porque quem conhece Deus e sabe o poder de Deus, teme. Não de medo de Deus, não. É de respeito, é de reverência, é de temor à sua palavra, o que está escrito. E Davi ele temeu. Ele temeu porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí a Bíblia diz que então ele perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Aí a Bíblia diz que no caminho tinha a casa de um homem chamado Obed-Edom. Aí Davi diz assim, vamos colocar a arca lá na casa de Obed-Edom. E aí nós vamos ver a diferença de quem reverencia e de quem não dá o verdadeiro valor que a arca tem. A Bíblia diz assim, em vez disso, Davi levou a arca, glória a Deus, para a cidade. Davi levou para a casa de Obed-Edom em Gate.
Aleluia. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Aí eu disse assim: Deus, por que o Senhor abençoou um homem que a arca passou 3 meses e o outro que a arca passou 20 anos? Quando ele tocou, ele foi fulminado. Aí Deus me disse assim: aquela palavra lá em cima que você leu, aquela palavra que eu bradei no teu coração, porque Obed-Edom teve reverência com a arca, Obed-Edom teve cuidado com a arca, Obed-Edom reverenciou a minha presença, e não foi de qualquer jeito não. Eritore cantarabaris, eritore cantaralarabaris, eritare cantar. Foi de um jeito especial. Ele reverenciou a minha presença. Eu poderia ter passado só um dia. Um dia. É o que Deus está falando aqui agora. A Bíblia diz que a arca passou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu, porque a Bíblia não descreve que nada aconteceu. Sabe o que foi que aconteceu? O filho dele morreu porque tocou de forma irreverente. E Deus vem dizer que é necessário ter reverência com a presença dele. Às vezes as pessoas brincam com as coisas de Deus. Brinca, fala, não reverencia a presença. E tá achando que Deus não tá vendo. Passou 20 anos eles achando que Deus não estava vendo, eles reverenciando. Eles não reverenciando, perdão. Aí a Bíblia diz que quando a arca saiu da casa deles, a Bíblia diz assim: a ira do Senhor, versículo 7, acendeu-se contra Uza por seu ato de irreverência. E sabe o que é que tem acontecido? A ira do Senhor tem se acendido contra o mundo pelo seu ato de irreverência, porque tem reverenciado tudo menos a Deus. As pessoas têm reverenciado até outro ser humano. Quantas pessoas abrem a boca e dizem assim: olha, meu ídolo é fulano de tal, eu amo tal cantor e cantarabaris, eu sou fã de tal pessoa. Anda quilômetros para ver um artista, mas não tem coragem de andar muitas das vezes metros para entrar na igreja que está perto da sua casa. E aí a ira do Senhor se acende e o povo está se perguntando por quê. Deus não é um Deus misericordioso? Por que tem tanta coisa acontecendo? Porque o povo não tem reverenciado a presença do Deus vivo, do Deus que vive, do Deus que reina, do Deus que está assentado no sublime trono. A arca só passou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que Deus abençoou ele e a sua família. Sabe o que é ser abençoado por Deus? É quando você reverencia a presença dele. E muitas pessoas confundem bênção com riqueza. Mas a bênção de Deus, ela traz paz, ela não acrescenta dores, não. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz assim, versículo de número 12. Diz assim: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado. Disseram ao quem? Ao rei Davi. Toda a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus
para a cidade de Davi. E quando eu li essa palavra, Deus disse assim para mim: quer ser abençoado? Reverencia. Reverenciar é adorar, é se prostrar, é não colocar nada acima de Deus. Reverenciar, oh aleluia, é cuidar da arca. Eu fico imaginando Obed-Edom adorando, limpando a arca. Historiadores e pesquisadores dizem que aquele homem financeiramente era pobre, não tinha recursos. Era uma casa bem simples. Mas a Bíblia vem dizer que por ele ter tido uma atitude diferente da atitude de Uza, de reverenciar a presença, tudo mudou. E aqui vai um segredo para a minha vida e para a sua. A Bíblia diz assim: e disseram ao rei Davi, a notícia se espalhou que Deus estava abençoando Obed-Edom. Sabe por quê? Porque ele reverenciou. E Deus vem falando assim que Ele tem falado e as pessoas têm achado que não é Ele. As pessoas têm achado que é do ser humano. Mas Deus, Ele conhece. A Bíblia diz que Deus, Ele sonda mente e coração. A Bíblia diz que a notícia se espalhou 3 meses que Obed-Edom estava sendo abençoado. Aí a Bíblia diz que chegou aos ouvidos de Davi. A Bíblia diz que a arca estava em Gate e Davi estava em Jerusalém. E a Bíblia diz assim, que a notícia se espalhou que o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui. Sabe o que é tudo? Tudo. Tudo que Obed-Edom possuía. Sabe o que? Naquela época o povo vivia da agricultura, do plantio, da criação. E eu fico imaginando Deus abençoando as ovelhas, Deus abençoando o plantio, Deus abençoando os negócios, a família multiplicando. E Deus vem dizer para mim e para você na noite de hoje. Nesse capítulo 6, nós vamos ver 2 famílias. Uma que não reverenciou e uma que reverenciou. Mas eu tenho certeza que Obed-Edom, ele não estava preocupado com as bênçãos. Ele estava preocupado com a presença. Ele sabia que a arca simbolizava a presença de Deus no lar dele. Então, ele reverenciou. Ele pensou, eu vou adorar. Ele não estava preocupado com o que Deus ia trazer. Ele estava preocupado em cuidar da presença. Coisa que Abinadab e seus filhos não estavam preocupados. 20 anos. A arca passou na casa daquele homem e nada aconteceu a não ser morte. Sabe por quê? E Deus falou grandemente ao meu coração. A ira do Senhor, ele se acende quando não tem reverência, quando não tem temor, quando não tem adoração. A Bíblia diz: a ira do Senhor acendeu-se contra Uza por seu ato de irreverência. Mas aí abaixo a Bíblia diz que Deus abençoou um homem. Aí eu disse assim: Deus, um não reverenciou e o outro foi abençoado por quê? Aí Deus diz: porque me reverenciou. E a palavra que Deus trouxe hoje para mim e para você: reverencia a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus abençoou Obed-Edom. Então isso quer dizer que faltava algo naquela casa. Isso quer dizer que tinha coisas que Obed-Edom não tinha. Mas
Por ele não ter, isso não significou ele não reverenciar. Não significou ele não adorar. Eu não sei como está a sua casa. Quem sabe está como a de Obed-Edom antes da arca chegar. Mas a Bíblia diz que depois que a arca chega, as coisas mudam. Mas quem decide como é eu e você, sabe como? A Bíblia diz que Abinadab decidiu não reverenciar, mas Obed-Edom decidiu reverenciar. E pelo ato de reverência, a Bíblia diz que Deus abençoou Obed-Edom, e a sua família. E Deus abençoou aquela família, porque aquela família reverenciou, porque aquela família se prostrou. E nós vamos ver que foram 3 meses. E aí Deus me disse assim: você acha que depois que eu saí, que a presença saiu, porque a presença era a arca, ele não continuou sendo abençoado? Continuou, sabe por quê? Porque quem tem um coração adorador reverencia a Deus onde está. A arca estava em Jerusalém, mas eu tenho certeza que Obed-Edom continuou reverenciando a presença de Deus dentro do lar, continuou se lembrando do que Deus tinha feito, continuou reverenciando a presença de Deus. E quantas das vezes, às vezes, as pessoas pensam que reverência é somente chegar aqui e se prostrar. Não é só isso. Não é só se prostrar quando for orar. Reverência é olhar para o outro com olhar de amor. Reverenciar a Deus é lembrar dos mandamentos. Reverenciar a Deus é se colocar no lugar do outro. Reverenciar a Deus é cuidar das coisas de Deus. A arca entrou na casa de Obed-Edom e ele cuidou, porque foi o que o Senhor falou ao meu coração. Ele cuidou da arca. Ele cuidou. Uza tocou na arca. E Deus disse assim para mim: Obed-Edom também tocou. Só que existe uma diferença entre tocar com reverência e tocar de qualquer jeito. E Deus é sensível. O Espírito Santo é sensível. E tem pessoas que querem tocar de qualquer jeito. E Deus vem dizer: tem que ter reverência. Obed-Edom tocou, mas não como Uza. Uza tocou de forma irreverência, sem reverência. Mas Obed-Edom tocou com reverência. Sabe por quê? Deus colocou aqui em mim. Ele limpava a arca. Ele não deixava poeira na arca. Ele botou a arca no lugar melhor da casa. Ele não jogou a arca lá no canto e deixou a arca lá durante 20 anos, para quando alguém quisesse pegar a arca, pegasse. Tá ali de qualquer jeito. Não. E quem toca com reverência, Deus vem dizer que é abençoado. Tudo, sabe o que é tudo? É tudo. A área que você pensar, Deus abençoa. Porque tocou com reverência. Teve temor. Teve respeito à presença. E nós temos visto no mundo a falta de reverência. E por isso a ira de Deus se acendeu. As pessoas, aleluia, muitas das vezes não têm entendido. A Bíblia diz que Uza foi fulminado quando tocou.
Mas não foi só aquele contexto do tocar ali naquele momento, não. Foi o contexto dos 20 anos. Da falta de reverência que não teve. Das brincadeiras. Assim como Ofni e Finéias. Quando a Bíblia vem dizer que era filho de sacerdotes e pegou fogo estranho e colocou dentro do templo. E a Bíblia vem dizer que Deus matou. Sabe por quê? Porque estava brincando com a presença. Não estava reverenciando a presença. E é necessário reverenciar. Sabe como? Com muito cuidado. Com muito temor. Com muita adoração. As pessoas têm brincado. Têm falado coisas que não devem. Falado da palavra que muitas das vezes os servos pregam, que os servos entregam. E isso é falta de reverência. Porque não é aquilo que as pessoas querem falar, é aquilo que Deus manda entregar. A Bíblia diz que aquele que não reverenciou, porque diz assim: a ira do Senhor acendeu-se contra Uza por seu ato, olha só, seu ato de irreverência. O ato foi de quem? Dele próprio. Ele teve a oportunidade de reverenciar, assim como Obed-Edom. Mas ele não reverenciou. Por isso Deus o quê? Feriu. E ele morreu ali mesmo ao lado da arca. Deus falou assim comigo: eu tenho estado ao lado. Eu tenho entrado em lares. Eu tenho dado oportunidade para me adorar, para me buscar, para se prostrar, para se render diante do meu altar. Mas sabe o que é que tem acontecido? Muitas das vezes não tem reverenciado, não. Não tem reverenciado. E aí chega o tempo que a arca vai embora. E aí o que é que acontece? Por não ter tido reverência, é ferido. Porque é a Bíblia que diz: morreu ali mesmo, onde do lado da arca. Sabe por quê? Quando se reverencia a arca está do lado de fora, está no trono, mas também está do lado de dentro. A arca passou 20 anos na casa daquele homem. Ele não reverenciou. A arca só estava do lado de fora. Aleluia. Um tocou de forma irreverente, mas o outro tocou de forma irreverente. Eu tenho certeza que eu e você tocamos no Senhor de forma irreverente. De forma reverente, perdão. Com reverência. Não como Uza tocou. Porque é assim que Deus ele quer. Ser tocado com reverência, não de qualquer jeito. Não de qualquer forma. Sabe? Mas de forma respeitosa. As coisas de Deus é sagrada. As coisas de Deus tem que ter ordem e decência. É por isso que a gente tem que temer. Tem sim. Porque Deus ele é amor. Mas ele também é justiça. E a Bíblia diz que quando a ira do Senhor se acende. Ah, meu amigo. Ah, minha irmã. Nós vamos ver o que aconteceu com esse homem. Ele foi fulminado. Assim como Ofni e Finéias. Era filho de sacerdote. Tinha um ministério. Tinha que cuidar do tabernáculo. Pegou fogo estranho. De onde não devia. E colocou dentro do tabernáculo. E morreu também. E o ato de não reverenciar e não temer como se deve traz morte. Morte, sabe como? Espiritual. Pela falta de reverência.
A falta de reverência traz uma morte espiritual. E muitas das vezes também carnal. Muitas pessoas têm morrido por não temer, por reverenciar outras coisas, não a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, querido e amado, meu Deus, nós entendemos que a Tua presença é o que nós temos de melhor e maior. Nós sabemos, meu Deus, que a Tua presença traz bênção. Mas antes de qualquer bênção, Deus, nós queremos o abençoador. Queremos o Senhor. Nos ensina, Deus, a reverenciar a Tua presença como se deve. A temer, Deus, a respeitar, a honrar, a glorificar. A ser cuidadoso com as Tuas coisas. A fazer as coisas com excelência e não de qualquer jeito. Nos ensina, Deus, a ter um coração, meu Pai, como de Obed-Edom, que se inclinou quando a presença chegou na casa dele. Não nos deixa, Deus, que a Tua presença entre e que passe despercebida. A Tua palavra diz que o Senhor entrou na casa de Jairo. A Tua palavra diz que o Senhor entrou na casa de Zaqueu. E houve salvação, houve libertação, houve cura. Por isso, Deus, fica à vontade entrando no nosso lar. Que o Senhor possa abençoar tudo quanto nós possuímos. Que o Senhor venha, meu Pai, de forma extraordinária. E que o Senhor, Deus, nos abençoe e nos ensine a reverenciar cada dia mais a Tua presença. Porque nós sabemos que somente o Senhor é digno de louvor e de adoração. Sabemos que somente o Senhor é merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Nos ensina, Deus, a reverenciar com os nossos atos, com o nosso comportamento. Nós não queremos, meu Pai, ser displicentes e negligentes. Não queremos ser imprudentes com as coisas que diz respeito ao Teu reino. Não queremos, meu Pai, brincar. Não queremos, meu Pai, falar palavras torpes. Coisas, meu Pai, que vai, Senhor, fazer, meu Pai, atos de reverência contra o Senhor. Porque a Bíblia diz que usa, meu Pai, Ele próprio, Senhor, aleluia, se condenou com o seu ato. A Tua palavra diz que o ato de irreverência dele fez com que a ira do Senhor se acendesse. Que os nossos atos, meu Pai, não façam com que a Tua ira se acenda, mas que os nossos atos venham fazer com que as Tuas bênçãos cheguem até nós em nome do Senhor Jesus. Nos ensina a reverenciar, Deus. Nos ensina, Pai, a reverenciar a Tua presença. Porque somente o Senhor é Deus. O Senhor é Deus de aliança, é Deus de promessa. E nós cremos, meu Pai, que quando nós nos prostramos, nos ensina a ser cada dia melhores do que nós fomos. Nos ensina, meu Pai, a Te buscar verdadeiramente. Nos ensina, meu Pai, a prestar culto verdadeiramente. Não, meu Pai, entrando de vez em quando, não. É, meu Pai, no dia a dia. É, Senhor, no respirar, no deitar, no levantar, em tudo. Reverenciar a Tua presença na nossa vida. É ser temente ao Senhor. Por isso nós queremos dar glória e aleluia. Exaltado e glorificado seja o Teu nome para todo sempre. Engrandecido e adorado seja o Senhor, que és digno de receber a glória, a honra e todo o louvor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por nos fazer entender, Deus, que o ato de ser ali alguém que adora verdadeiramente, que reverencia verdadeiramente, traz o melhor do Senhor. Que nós venhamos a ser como Obed-Edom e não como Uza, não como Abinadab, que nem ligou para a Tua presença, Deus. Que nem ligou, o Senhor estava do lado dele, mas ele teve um ato de reverência. Que ao invés de atos de reverência, nós devemos ter ato de reverenciar, de honrar o Teu nome. Porque, meu Pai, o significado da palavra reverência significa respeito profundo. Que nós venhamos a respeitar tudo aquilo que diz respeito ao Teu trono, à Tua graça. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente. Fique com esta palavra. Compartilhe o vídeo. Deixa teu like. Se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu. Me ajuda a fazer a obra compartilhando, para que outras pessoas possam receber do trono da graça a palavra do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Que Deus abençoe poderosamente e continue reverenciando a presença do Senhor. Que Ele vai continuar fazendo maravilhas no teu lar e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.